Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do Deep Podcast. Meu nome é Marcos Viana, eu sou missionário em tempo integral há pouco mais de um ano, sou obreiro aqui da Base Mais Profundo, né? Hoje eu tenho comigo a Bianca Ruppel, que é a esposa do pastor Ney Panucci. Eles são pastores na Igreja Casa de Adoração, que é a minha igreja, né? O lugar onde eu congrego. Eles são meus pastores. Então, pastor, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. Muito bom ter a senhora por aqui, eu fico mesmo muito feliz e honrado. Também está com a gente aqui a Gabi, que também faz parte com a gente aqui da base. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que, assim, mexe com o meu coração. É um assunto que eu amo falar, eu estudo, estou sempre estudando sobre isso, estou sempre lendo sobre o assunto, estou sempre procurando me aperfeiçoar na prática, né? A gente vai falar sobre jejum, sobre a importância da prática do jejum, sobre os benefícios, sobre o que é e o que não é. A gente vai tentar abordar o máximo de vertentes possível de um assunto que eu penso eu ser pouco compreendido hoje, e porque é pouco compreendido, ele é pouco praticado. E aqueles que praticam às vezes ainda cometem erros, justamente por saber pouco sobre esse assunto, né? Eu lembro que no início do ano, na verdade, no finalzinho do ano passado, para o início desse ano, né, a gente também teve algumas lives falando sobre disciplina espiritual. E eu falei sobre jejum, e eu li o livro do John Piper, e ele tem uma frase naquele livro que eu achei assim muito importante e que mexeu muito comigo. Foi inclusive o título da minha aula naquela época, que foi: O jejum é a manifestação da fome por Deus. Quanto mais nos satisfazemos em Deus, mais Deus fica satisfeito conosco. Então, acho que quando a gente tem esse entendimento, quando a gente abre o nosso entendimento, o nosso campo de visão para o que essa disciplina, para o que isso representa para nós, realmente, espiritualmente, até em benefícios para o corpo, acho que fica muito mais fácil, se torna muito mais leve praticar e fazer isso com prazer, não fazer isso com peso, não fazer isso com reclamação, né? Às vezes eu vejo pessoas jejuando e fazendo igual o jejum lá que Jesus falou do fariseu, que contrista, fica com a face, né? Contristada, tentando demonstrar para os outros que está sofrendo fazendo aquilo. E depois que eu tive esse entendimento, para mim não é mais um sofrimento, na verdade. Para mim, às vezes, é até prazeroso. E eu queria, dentro disso, até perguntar para a senhora já. Eu queria abrir com essa pergunta: o que a senhora entende como jejum? Como a senhora vê essa disciplina? Como a senhora vê essa prática? O que isso representa para a senhora? O que isso é para a sua vida hoje? Primeiro, bom dia, Gabi, bom dia, Marcos. Obrigado. É um Bom privilégio, né, dia. para nós estarmos aqui falando um pouquinho sobre aquilo que eu acredito que é o que Deus tem ministrado ao nosso espírito. Ano passado, assim como você disse, tem sido assim um tempo de divisão nesse âmbito de jejum para nós, né? Isso. Há meses que eu e o Marcos falamos sobre Isso é jejum. verdade. Talvez para mim, para você, né, Marcos, seja Uhum. o assunto mais que eu e você temos É em verdade. comum é o jejum, né? E eu acredito assim que é um assunto muito produtivo, porque para mim o jejum é uma prática espiritual, mas ela é uma prática que ela pode ser contagiante, né? Na maneira com que eu me expresso a respeito de Uhum. jejum, a maneira com que eu vejo o jejum, isso pode dois viés, ou eu atrair pessoas para essa prática, ou de fato eu afastar pessoas dessa prática, né? Então eu entendo de fato que o jejum é uma prática espiritual e ela é uma disciplina espiritual para minha vida, né? Eu preciso aplicar isso como prática e como disciplina, né? Entendendo que à medida em que eu jejuo, à medida que isso faz parte da minha vida, eu também determino o efeito que isso traz para mim, né? Existem pessoas que querem alcançar lugares, mas que não querem caminhar, vamos dizer assim, o trajeto para chegar até esses lugares, né? E eu tenho sempre isso, até a última aula que nós tivemos sobre jejum, nós falamos sobre isso. A Isso. minha definição de jejum é ela me dá acesso a lugares que eu não teria sem ele, né? E eu tenho vivido isso na minha vida prática, né? Quando eu descobri que o jejum não é uma barganha ou uma troca com Deus, mas é sim o acesso para algumas coisas que eu posso adquirir e conquistar em Deus por meio dele, se torna isso que você falou, né, Marcos?
uma paixão, um prazer. Isso. Não é mais um peso, ou um fardo, ou uma obrigação, né? Eu estou fazendo jejum porque me foi proposto. Não, eu estou fazendo jejum porque eu tenho prazer nisso, eu tenho paixão. Porque quando nós entendemos o fruto do jejum, né, ele passa a ser prazeroso, ele passa a ser leve, Isso. né? Então, por quê? Porque eu começo a desfrutar do jejum. E isso é muito interessante. Nós precisamos aprender a desfrutar de toda a prática e toda a disciplina espiritual, né? Ela não é uma obrigação. Todas as vezes que nós lemos e Jesus fala a respeito de jejum na Bíblia, em nenhum momento ele coloca isso como uma obrigação, mas ele nos apresenta isso como uma vontade dele para nós, né? E é muito interessante nós entendermos isso, porque nós ouvimos o cristão falando, eu preciso e quero fazer a vontade do Senhor, né? Então tá aqui um ponto para mim e para você aí levar que se eu quero fazer a vontade do Senhor, essa é uma das vontades do Senhor, Isso. né? Quando lá em Mateus ele fala quando jejuardes, ele está expressando que ele espera de mim e de você que eu e você tenhamos essa prática, Perfeito. né? Então, assim, Deus, eu quero viver a tua vontade, né? Vamos começar a viver a vontade do Senhor para aquelas que já são nos apresentadas, né? E a Bíblia nos apresenta muito claro essa prática do jejum como uma vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Em Romanos 8 diz que eu e você precisamos ser semelhantes, né? Jesus praticava o jejum, né? E às vezes a gente está buscando por coisas assim muito diferente, muito fora, coisas assim que ainda nós não alcançamos, mas nós ainda não praticamos aquilo que a gente já tem, né? Então eu imagino assim, Deus falando para mim, por que é que você está buscando por coisas novas, sendo que você ainda não pratica aquelas que eu já Uau. coloquei para Sim. vocês, né? É como se nós estivesse buscando coisas que ainda não são o tempo, sem viver aquelas que é para o tempo, né? E Deus nos deixou o jejum como uma vontade e como algo de nós estarmos buscando sermos semelhantes a Ele. Então, eu sou adepta, né? Eu gosto de jejum, eu gosto de falar sobre o jejum, eu aprendi o jejum, né? Não posso dizer que aprendi 100% correto e que hoje é 100% correto, não. Né? Como você disse, a gente está todos os dias entendendo um pouquinho mais, né? Isso. Conforme você busca no Senhor, conforme você tem entendimento, conforme nós trocamos ideias, né? Quantas Isso, é coisas a verdade. gente descobre e aprende trocando ideias um com os outros. Mas é uma prática, assim, que, para mim, ela é como se fosse assim, eu descobri o meu ponto de acesso com o Senhor, né? Não é só esse, mas eu digo para mim, Bianca, eu descobri o meu ponto de acesso, né? Porque a gente vai ver que quando eu jejuo, isso traz uma sensibilidade espiritual para Nossa, mim, sim. né? É como assim se de fato os meus ouvidos, a minha mente, o meu corpo, ela tivesse anulando todo o redor e a voz do Senhor tivesse ganhado, né, volume dentro de mim. Então eu me torno mais sensível àquilo que o Senhor tem para falar e fazer através das nossas vidas. Nossa, muito bom, pastor. Eu tava aqui pensando o que a senhora tá falando e às vezes eu sinto assim que isso acontece comigo. Ah, eu lembro que eu falei disso na live do início do ano. Eu tive que jejuar errado muitas vezes, errar muitas vezes jejuando para poder hoje, não é que esteja perfeito como a senhora falou, não sou um expert, mas eu entendo que eu melhorei muito o meu entendimento sobre essa disciplina. E isso me ajudou a entender melhor como isso funciona, como funcionava o meu corpo, para que eu pudesse desfrutar. A senhora falou de desfrutar, né? Para que eu pudesse desfrutar do que essa disciplina é. Então, assim, eu lembro que eu errei muitas vezes, tentando acertar, querendo fazer direito, né? E foi justamente buscando esse entendimento de querer fazer direito que eu consegui aos poucos ir melhorando e crescendo dentro disso. E duas coisas que me veio aqui ao coração quando a senhora estava falando. A primeira, a senhora falou da sensibilidade. Eu queria abordar já esse ponto aqui um pouquinho com a senhora. Eu também sinto isso, que a sensibilidade assim ao espírito ela aumenta muito, né? Quando a gente está jejuando. Eu também tenho essa percepção, mas eu assim, nos primeiros momentos antes de eu ter esse entendimento um pouco mais apurado, quando eu jejuava eu não sentia nada, eu só sentia dor, eu só sentia raiva, eu só sentia vontade de comer, de parar, de entregar aquilo, falando, não, isso daqui não é de Deus, Deus não quer que eu sofra, Deus não quer que eu fique com fome, Deus não quer que eu fique sentindo dor no meu corpo. Mas quando eu persistia e eu conseguia chegar ao fim, eu entregava o meu jejum,
Cara, no outro dia, a impressão que eu tinha é que eu tava cercado de anjo o tempo todo. Pode ser que eu esteja até exagerando uma verdade, mas era uma sensibilidade ao espírito muito grande. Eu não sei se com a senhora é assim, não sei se com você é assim, Gabi, mas eu sinto muito isso. Na hora que eu tô jejuando, pelo menos hoje eu não sinto muita coisa. Mas, por exemplo, eu terminei um período ontem e, cara, é assim, parece ser instantâneo, parece que liga uma chave realmente espiritual que você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? De intimidade, de ouvir a voz de Deus, de ter clareza para ler as escrituras. O jejum faz isso comigo. Eu não sei se acontece isso com a senhora também, com você, Gabi, mas quando eu estou jejuando e eu vou ler a Bíblia, eu vejo coisas que parece que quando eu não estou jejuando, tipo, é só um livro normal. E eu não estou aqui falando da questão de que eu não tenho que orar, de que não tenho que pedir discernimento ao Espírito. Não estou falando isso. É lógico que a gente depende do Espírito para ler as Escrituras, inclusive para jejuar também. O livro do Mike Bickle, Crescendo em Oração, quando ele fala sobre o jejum, ele fala que a gente pode pedir graça a Deus, pedir auxílio a Deus, pedir auxílio ao Espírito para jejuar. E foi uma das coisas que me ajudou muito também, inclusive num jejum que eu fiz no final do ano passado. Como a gente está falando do assunto aqui, né? Às vezes a gente tem que citar alguns exemplos de coisas que a gente já fez, né? Então, assim, a gente pode pedir essa graça ao Espírito. E eu sinto muito isso também. Que depois que eu termino esses períodos de jejum, ou quando faz um período mais longo, né, mais prolongado por alguns dias, como esse que eu terminei ontem, a gente sente uma clareza muito maior nas coisas espirituais mesmo, na leitura das escrituras, na intimidade com Deus, na percepção das coisas espirituais, na sensibilidade ao Espírito. Então, não sei se a senhora sente isso, não sei como é que é com você, Gabi, mas eu sinto assim. Quando eu termino, parece que ele virou uma chave, ligou um motorzinho e, cara, é assim, impressionante. Então, assim, para mim, eu entendo esse privilégio e é por isso que eu faço isso com essa prática hoje com muito amor, né? A outra coisa que eu tava pensando aqui agora é que talvez muita gente comece a jejuar e às vezes não consiga dar seguimento nisso, porque talvez ainda não entendeu, né, os benefícios e as dificuldades que o jejum também apresenta. Porque às vezes a gente não prepara o corpo. Não sei se a senhora tem o hábito de preparar também, quando vai fazer algo mais longo. Eu preparo, né? Eu começo já a tirar alguns alimentos que eu sei que vai começar uma desintoxicação do corpo. Eu lembro que a senhora falou do café, né? Para quem bebe café, tirar o café totalmente é muito difícil, dói muito o corpo, dói muito a cabeça. Então, a questão da preparação do corpo. Então, eu entendo que talvez tem gente que comece a jejuar e pare, não consiga dar seguimento por causa disso. Porque começa a doer o corpo, aí dói a cabeça, sente dor no corpo, porque o corpo dói mesmo, está desintoxicando. Você está desintoxicando o seu corpo. E aí a pessoa fala, não, isso não é de Deus. Deus não quer que eu faça isso. Não é possível, meu corpo tá doendo, minha cabeça tá doendo, eu tô sentindo dor, tô sentindo fraqueza, tô sentindo tontura, e a pessoa às vezes não entende que o corpo dela tá sendo desintoxicado e que aquele processo vai passar. E depois ela vai desfrutar o benefício disso. E aí dentro disso eu queria já até começar aqui a gente pro próximo tópico. Não, pode? Quer acrescentar alguma coisa? Tem uma frase que eu gosto que diz que o importante do jejum não é saber como ele funciona, é começar. E eu gosto muito disso porque se você pegar talvez um novo convertido, até mesmo falando de mim, que eu tenho muita experiência, muito tempo, né, com Deus, cresci numa família cristã, e o jejum para mim ainda é algo que eu me sinto muito desafiada e muito honrada, né, de estar aqui com vocês que são mais profundos nesse sentido do que eu. Mas pra mim é muito isso, é justamente de você, como você disse, começar. Ah, mas fez errado. Esse conhecimento, Deus ele vai te revelando aos poucos, conforme você vai fazendo. Agora, se eu fosse esperar, talvez, estudar tudo que eu posso, ler tudo que eu posso sobre o assunto, eu nunca ia começar. E aí Deus, às vezes, ele quer me revelar, quer me levar para outros níveis de entendimento que ele nunca vai conseguir me revelar, porque eu nunca dei aquele primeiro passo de me aprofundar, mesmo sendo algo talvez aos meus olhos bobo, que sei lá, vou tirar
o café da manhã. Muita gente nem toma café da manhã, para mim custa. Então, se eu posso começar com isso, ou começar tirando um alimento específico, já é um começo. E Deus, ele já considera isso. Deus, ele não tá preocupado com a quantidade, né? Ele não tá preocupado com o quanto você pode, mas com o seu começo, com a sua disposição em começar. E a partir da nossa disposição, do nosso ir, ele vai nos aperfeiçoando nesse id. Até porque, assim, pra mim, tirar o café é tranquilo. É uma refeição que eu gosto, faz diferença, mas se eu tirar também é tranquilo. Mas eu sei que pra Gabi já pega muito. O café pra ela é muito importante. Então, às vezes, o que pra mim é um sacrifício pequeno, pra ela é um sacrifício monstro. Então, isso também já joga por terra aquela coisa de que, então, pra mim fazer um jejum, eu preciso ficar 21 dias sem comer nada. Também não é bem assim, né? Precisa de uma preparação. Eu creio que até Jesus jejuar 40 dias, ele teve que se preparar. Ele não acordou num belo dia e falou assim: amanhã eu vou jejuar, vou começar um jejum de 40 dias e, né, só na água e vou até o fim assim. Não, eu acredito que ele começou se preparando primeiro para poder chegar nesse extremo de jejuar 40 dias. Eu acho que vale a gente entender, né, Marcos, primeiro, igual a Gabi falou, a respeito do café, a respeito do processo, que nós precisamos entender que o jejum, ele é uma prática minha e do Senhor, Isso. né? Eu acho muito interessante nós compreendermos que o jejum, quem estipula, somos nós, dentro daquilo que nós temos conhecimento de nós mesmos, né? O próprio Deus, ele nos conhece, ele sabe as nossas limitações, né? E eu gosto de entender que toda disciplina espiritual, ela vem acompanhada de responsabilidade e prudência, né? Eu preciso ser prudente com aquilo que eu estou fazendo e eu preciso ser responsável com aquilo que eu estou oferecendo para o Senhor, Isso. né? Então, eu preciso oferecer uma prática dentro de prudência e dentro de responsabilidade. Por isso que a gente fala muito assim, né, a respeito de nós respeitarmos aquilo que nós nos propusemos no Senhor, não para homens, mas é para Deus. O meu jejum não é para homens, o meu jejum é para o Senhor. Então, sabendo eu que o Senhor conhece as minhas limitações, eu não preciso querer convencer Deus de algo que Ele sabe que não cabe a mim, né? Às vezes nós precisamos parar de tentar impressionar Deus, né? Porque o meu jejum não é para mudar o Senhor, é para mudar a mim mesmo. Então, nós pensamos, eu vou tentar surpreender, né? Se eu fazer mais do que eu consigo, eu vou, né, tentar convencer o Senhor de que eu mereço algo a mais. Aí nós caímos num pecado, né, que é de tentar barganhar ou tentar aí, né, Deus, eu te dou isso para conquistar aquilo. O jejum não é uma moeda de troca, né? Não é dessa maneira que funciona. Não é eu tentar mudar o Senhor, tentar convencer Ele de algo que eu quero, né? Para mim aí entra muito mais numa prática de um filho mimado do que um filho que conhece aquilo que agrada à vontade do Senhor. Você falou algo interessante, Marcos, e até me veio à memória que quando você falou de quando faz o jejum, parece que, né, você vê coisas que você não via antes, né? E é interessante mesmo, porque parece que quando nós terminamos o período de jejum, o nosso espírito, e isso é real, o nosso espírito está muito mais fortalecido do que a nossa carne. E eu me lembro de um fato que aconteceu comigo e com o pastor Ney, foi de que eu estava em jejum, ou tinha terminado o jejum, não me lembro, né? E eu lembro que eu peguei uma passagem da Bíblia e fui ler, e aquilo me chamou tanta atenção, mas era uma parábola. Não vou lembrar qual que era, mas era uma parábola dessa que a gente lê todos os dias, a gente já ouviu todo mundo pregar sobre ela, né? E eu lembro que eu abri a Bíblia e aquela parábola falou tanto comigo, e eu peguei a Bíblia assim, né, inocentemente, fui até o pastor, falei, amor, olha isso, veja que legal, tá dizendo aqui, com aquela empolgação, né? Por quê? Porque eu tinha visto algo, a palavra para mim naquele dia foi tão esclarecedora e ao mesmo tempo, assim, Deus manifestou algo através dela. E ele olhou para mim e falou assim, legal. E eu lembro, assim, que a reação dele para mim foi tão natural que eu falei para ele, mas por que você não tá tão entusiasmado igual eu? Mas é interessante esse nível que o jejum nos leva, dessa intimidade, dessa sensibilidade no espírito. E isso, para mim, que é o legal do evangelho, né? Para você ver como nós, às vezes, negligenciamos de viver coisas no Senhor que são muito melhores do que aquilo que a gente já tem, né? Então, eu penso assim,
de fato, Deus nos proporciona com uma vida muito mais abundante do que aquela que a gente já vivencia. Mas também precisa haver a nossa parte de contribuição para que isso aconteça. Entendi. Dentro disso, a gente já começou a falar um pouquinho dos benefícios, né? Era isso até que eu quero perguntar agora nesse segundo tópico para a senhora. Quais os principais benefícios assim que a senhora enxerga do jejum? Além desse da sensibilidade, eu sei que isso para mim é o mais importante. A gente fica mesmo com a clareza maior, com essa sensibilidade ao espírito. A senhora consegue enxergar mais benefícios? Eu sei que tem. A senhora consegue enxergar? O que mais de benefícios a senhora consegue ver que fica assim aparente para a senhora, além disso? Bom, se a gente fosse numerar, né? A gente Nossa. hoje a gente pode numerar tanto no âmbito espiritual, né, cristão, como também no âmbito natural e da ciência, né? A Porque gente hoje a fala. ciência, a medicina está nos comprovando e nos mostrando muitos benefícios que o jejum nos agrega sobre a nossa vida. Mas assim, dentro daquilo que é espiritual, Marcos e Gabi, para mim, o melhor benefício que o jejum me traz é a proximidade com o próprio Deus, né? É assim como Isso. se antes o que a Bíblia diz, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, Uhum. né? Agora eu tenho relacionamento com o Senhor, Uau, né? que bom. Porque eu não sei vocês, mas para mim a prática do jejum, ele agrega em mim, Bianca, uma curiosidade, né? O que mais eu posso descobrir no Senhor através disso? Até onde eu posso ir? Né? E você começa a presenciar e a vivenciar coisas que antes você não vivenciava, né? Na questão do você ouvir Deus, você ver Deus, né? Você Uau. descobrir Deus, Sim. né? E isso tanto no você descobrir mais da parte do Senhor, mas também você descobrir partes em você, né? Uau. Coisas em você Que que bom. você não tinha conhecimento, né? Porque o jejum você começa a diminuir as tuas vontades e você começa a potencializar aquilo que é a vontade do Senhor sobre a tua vida. Aí você começa, né? Você falou a palavra desintoxicação. Você parece que começa a fazer uma desintoxicação de coisas que estavam em você, não só na parte de alimentos, mas em toda pensamento, prioridades, Exatamente. valores, princípios, que quando você começa a entrar nessa realidade, você começa a ver que coisas que antes para você tinham valores imensuráveis, hoje são coisas que para você olha e fala, poxa, não é tudo isso que a vida inteira foi, né? Pensamentos, princípios e valores, parece que Deus começa a, de fato, fazer essa desintoxicação dentro do teu espírito, né? Aquilo que você tinha como certezas, Uhum. hoje já não, parece que Deus abre, assim, um leque e fala, olha, filha, isso daqui não é, né? Isso daqui é. Né? Vamos deixar essa bagagem, porque ela já não serve mais para essa estação, para essa época, e a partir daqui eu te dou coisas novas. E isso é muito bom, né? E dentro da questão aí do nosso físico, eu estava ontem mesmo lendo, né, sobre o jejum, né, a quantia que ele aumenta a nossa criatividade e atenção. Uau. O jejum afeta na nossa criatividade, na nossa atenção, na nossa atenção. Nós tiramos um tempo em jejum e essas coisas em nós são ativadas. Então, assim, a gente almoça, qual é a primeira sensação que a gente tem? Né? De canseira Sim. e de sono. Né? Agora, depois de um tempo onde o teu organismo já fez a digestão, já digeriu, parece que você já está mais ativo, Isso. né? Outra coisa que o jejum causa em nós, isso cientificamente falando, ele facilita o nosso aprendizado. É outra coisa que por muito tempo a gente deixaria isso como não, isso não acontece através do jejum, Uhum. né? A gente sempre ouviu desde criança, vai fazer uma prova, se alimenta bem, precisa É. estar bem alimentado, precisa isso. Não é que nós não precisemos dessas coisas, mas não é nesse nível que elas eram apresentadas para nós, né? Então, nós fazermos o jejum, ele também traz como benefício para nós um aprendizado com mais facilidade. A fixação e memorização também é um benefício do jejum, né? Uau. Isso é muito legal,
que é outra coisa que, na minha visão, também era uma das coisas que talvez eu diria, não tem benefício com o jejum. Uhum. Mas sim, hoje está sendo comprovado que nós termos Cientificamente. prática de jejum, ele facilita a nossa fixação e a nossa memorização. Uau, muito bom, pastor. E isso é interessante quando você falou da questão de deixar as bagagens, né? Para mim, o jejum sempre foi muito sobre isso. Claro, tem jejuns que a gente faz ali um dia, um período mais curto, mas os períodos em que eu fiz um longo tempo de jejum, para mim, vou ser bem sincera, não é, claro, é espiritual, mas eu não sinto tanta parte espiritual. Para mim, o jejum, quando é longo, eu sinto tudo muito intenso fisicamente, mas eu não vou dizer assim, sendo bem sincera com vocês, de nossa, eu me sinto mais perto de Deus, eu me sinto tudo fisicamente. Mas é muito interessante porque realmente quando termina, para mim não é instantâneo, não, tipo, agora tá mais fácil ouvir a Deus. É, claro, é uma consequência, mas eu vejo muito isso na minha vida, de Deus realmente virar o ciclo na minha vida espiritual. Então, o que eu consigo observar é que toda vez, e quando eu paro para analisar a minha vida, toda vez que eu fiz um jejum longo, por um longo tempo, eu vivi justamente isso, uma virada de chave na minha vida espiritual. Então, é algo que não aconteceu instantâneo da noite para o dia, mas hoje eu consigo olhar para trás e eu falei, foi naquele momento que isso aconteceu. Foi naquele momento que tal parte na minha vida espiritual foi destravada. Intercessão, para mim, que é algo que eu amo, começou assim, a partir de um jejum. Foi algo destravado a partir de um período intenso de jejum para mim. E até falando para mim no jejum, é até uma mudança de mentalidade em muitas coisas. Como eu disse, a alimentação eu valorizo muito. Então ficar sem comer para mim é difícil, para o meu corpo é difícil, porque os meus horários são todos regrados, sempre foi tudo muito certinho. E as únicas memórias que eu tenho na minha infância e adolescência de ter ficado sem comer fora do jejum foi em questão de ansiedade e depressão. Então, para mim, quando eu jejuo e eu não estou comendo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é esse tipo de mentalidade, é esse tipo de pensamento. A última vez que você ficou sem comer foi quando você estava naquela situação. A última vez que você não sentiu fome foi quando você estava naquela situação. Ou aquela vez que você emagreceu, que você perdeu, tipo, 5 quilos de uma vez, foi porque você ficou sem comer. E foi por causa daquilo. Então, para mim, o jejum até é uma desconstrução de mentalidade. De saber que Deus, ele tá ressignificando isso na minha vida. Ele tá ressignificando a minha parte física também, não só a espiritual, mas a parte física. De saber que até o que eu faço pro corpo é pra glória dele. E de até o que ele quer me levar, mesmo que aos meus olhos, no mundo foi distorcido, talvez, foi algo triste, foi algo difícil. Na presença dele, ele consegue ressignificar esse tipo de ação, esse tipo de situação. E aí ele muda não só a minha área espiritual, mas também a minha área física. E não só a minha área física, como a emocional, né, que a gente fala. Que o jejum mexe tanto com a nossa carne, mexe tanto com as nossas emoções, com a nossa mente. E o jejum, ele consegue trabalhar tudo isso de uma forma só. É bom, Gabi, tocar nesse assunto de mexer com a carne, de mexer com a emoção, com a nossa mente. Eu lembro quando eu li o livro Fome de Deus, do John Piper, ele cita, ele cita situações que acontecem durante o jejum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa ela tem problema com ira. Ela se ira facilmente, por qualquer coisa ela perde o controle, fica irada com alguma coisa. Quando essa pessoa estiver jejuando, ela para de dar aquilo que a carne dela quer, aquilo que a carne dela deseja. O livro do John Piper diz que o jejum ele expõe o nosso interior, ele expõe a nossa alma, ele tira de dentro de nós o que tem lá dentro, o que está escondido, que a gente tapa com comida. Né? Existem pessoas que são viciadas em comida, que comem mais do que o suficiente. O que é a pessoa ter sobrepeso? Ela está comendo mais do que o suficiente. Ela come mais do que ela precisa, por isso ela tem sobrepeso. Então, tem pessoas que são viciadas em açúcar e não percebem. São viciadas em comida e não percebem. Então, ela pode estar tapando buracos da alma dela com comida. E quando você começa a jejuar, você começa a parar de dar o que a sua carne está pedindo, ela começa a expor, a sua alma começa a expor
o que está lá dentro. Então a pessoa que é irada está jejuando, começou a jejuar. Ela tem problema com a ira. Ela vai ficar mais suscetível a sentir ira durante esse tempo de jejum. A pessoa tem problema com, não sei, com depressão, com preguiça, com vários outros aspectos. Ela vai sentir dificuldade com essas situações do dia dela, do espírito dela mesmo, da alma dela, tudo que ela tiver dificuldade vai aparecer durante esse tempo de jejum. E também eu penso, pastor, que muita gente às vezes pensa que o jejum não é de Deus também por isso. Fala, mas meu Deus, eu estou jejuando e daí eu fico irada. Eu estou jejuando e daí eu fico com preguiça, não quero conversar. Se eu sou retraído, eu fico mais retraído. Se eu sou ansioso, eu fico mais ansioso ainda. Então, como pode isso ser de Deus? Porque talvez a pessoa não consiga entender que o jejum está colocando a alma dela para fora, que aquilo está na alma dela e ela não está dando o que a carne dela quer. É engraçado que no livro do John Piper ele cita uma frase de Lutero dizendo que a nossa carne é como um menino mimado, mas que a gente não deve atender aos resmungos dela e deve continuar sacrificando e entregando aquilo à vontade de Deus. Eu acho essa afirmação muito, muito forte porque é realmente isso. E geralmente quando a gente está fazendo um propósito mais longo, aparece justamente a comida que a gente mais gosta, as pessoas vêm comer, sentam do seu lado, a pessoa vem e te oferece aquilo que você gosta. É batata. Toda vez que eu estou jejuando por um período longo, da última vez me levaram para a pizzaria, a senhora acredita? Eu sentado do lado deles com a garrafinha de água, todo mundo comendo pizza. Nesse último também fizeram a mesma coisa, me levaram para comprar pizza. Eu dentro do carro esperando, chegaram com 4 caixas de pizza e eu lá. Assim, glória a Deus, tá só botando pedrinha na minha coroa, brincadeira. Mas pensando nisso, pastor, até tava, quando a senhora falou, a gente estava falando um pouquinho dos benefícios. Hoje em dia a gente vive num tempo onde se valoriza muito o corpo, né? Onde não acho isso errado, a pessoa cuidar da sua saúde, cuidar, né, do seu corpo físico. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito, a gente precisa mesmo zelar e cuidar. Não acho isso errado, não estou falando contra isso. Mas, inclusive, a gente vê, a senhora citou o exemplo de pessoas que não são nem cristãs e estão aplicando a prática do jejum porque sabe o benefício que isso tem para o corpo. E eu queria que a gente pudesse chamar atenção para isso, que se a gente fizer isso com o propósito correto, a gente vai atender tanto uma coisa quanto a outra, porque o corpo também é beneficiado através de uma prática que é espiritual, quando a gente faz com o propósito correto. Por exemplo, eu estava jejuando por um período longo, eu devo ter perdido uns 5 ou 6 quilos, mas eu não fiz o jejum para perder peso, eu fiz para estar mais próximo de Cristo, eu fiz para ter mais intimidade com Deus. E dentro disso eu quero até perguntar à senhora, aqui já no próximo tópico, qual o principal propósito do jejum? Porque quando eu olho para a Bíblia, assim, quando eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, como eu falei, a gente vem construindo isso, não é da noite para o dia, não foi da noite para o dia que eu aprendi. Eu errei muito para poder acertar algumas vezes, errei muito e acertei poucas vezes, né? Mas errei muito para precisar acertar. Mas o pouco que eu sabia era, eu li em Mateus capítulo 9, verso 14. Chegaram para Jesus e interrogaram a Jesus. Senhor, por que os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes, os fariseus jejuam muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Jesus vira para aqueles homens que perguntaram isso para ele e falou assim, e pode porventura os convidados para o casamento estar tristes quando o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que o noivo será tirado, então eles vão jejuar. Quando eu vejo essa afirmação de Jesus, a primeira coisa que me vinha à mente quando eu lia isso, eu não tinha nenhum entendimento, não tinha lido o livro, não tinha aula, não tinha nada, mas eu queria jejuar porque eu entendia que aquilo era bom para a minha vida. Jesus espera que a gente jejue. A senhora citou Mateus 6,6, ele diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, mas lave o seu rosto. Então,
por mais que não seja uma obrigação, Jesus espera que a gente jejue. Deus tem uma expectativa no nosso jejum. Então eu lia isso e falava, eu tenho que fazer, não precisa ninguém me dizer para eu fazer. Não é uma obrigação, mas eu entendo que Deus quer que eu faça. Então quando eu olhava para essa afirmação de Jesus, eu pensava, cara, o jejum vai me aproximar de Cristo novamente. A gente precisa entender que quando Jesus deu essa afirmação, os discípulos estavam com Jesus fisicamente. Só que depois Jesus não estaria mais fisicamente com eles, o Espírito estava com eles, isso é fato. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus disse em João 14, eu vou enviar o Consolador, ele vai estar com vocês, isso é fato, não estou questionando isso. Mas a presença física de Jesus estava com os discípulos. Então Jesus disse que quando o noivo fosse tirado, ou seja, ele mesmo não estivesse com ele, eles iam jejuar para ter uma maior proximidade, para ter uma maior presença mesmo de Cristo, para ter ele mais próximo de si. Então quando eu jejuava, na minha cabeça era isso. Cara, eu vou jejuar porque eu quero estar mais próximo de Cristo. Eu não conseguia enxergar outro propósito. Eu sei que a Bíblia vai dar para a gente outros modos, não outros modos de jejuar, mas outros propósitos. Por exemplo, a Bíblia diz que Esdras jejuou com o povo de Israel quando eles estavam saindo do exílio para que Deus desse proteção, porque ele não queria pedir proteção para o rei, né? Ele falou, não, eu tô com favor de Deus aqui e Deus vai nos dar a viagem segura, vamos jejuar. Neemias jejuou, Esther jejuou com o povo para que eles encontrassem favor diante do rei. Então, assim, tem outros propósitos que a Bíblia deixa pra gente claro. Eu não estou falando contra isso. Mas eu também vejo gente jejuando por algumas coisas que não faz muito sentido. Assim, jejuar para ganhar coisa material. Entra muito na questão da barganha que a senhora falou, né? De uma troca. Eu vou jejuar porque Deus vai me dar. Eu vou jejuar porque Deus vai fazer. Eu não consigo enxergar dessa forma. Dentro disso, eu queria perguntar para a senhora qual o principal propósito, o principal aspecto que a senhora enxerga de mais importante em propósito de jejuar. A gente falou de benefício. Benefício é uma coisa, eu obtenho benefício espiritual, eu tenho intimidade com Deus, eu sou beneficiado no meu corpo, me sinto melhor fisicamente, eu tenho benefício no aprendizado, como a senhora acabou de citar até a questão científica disso. Então, eu tenho os benefícios. Agora, qual o principal propósito que a senhora enxerga com o jejum? Marcos, eu acho que o jejum, ele tem todos esses propósitos que você falou, né? E, de fato, para mim, o principal propósito é essa proximidade, de fato, com o Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que a gente vê outros propósitos pelo qual Deus direcionou ao jejum, a gente vai ver em Joel a respeito de jejum como um propósito de arrependimento, mas vem tudo baseado de um entendimento, né? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso entender, para eu entender Deus, eu preciso estar próximo do Senhor, né? Então, não tem como eu mudar o primeiro propósito do jejum, que é eu estar próximo do Senhor. Aí os demais são todos, vamos dizer assim, agregados mediante aquilo que eu já conquistei, né? Então, assim, eu gosto de simplificar mesmo o propósito do jejum como intimidade e relacionamento com o Senhor. As demais coisas eu vou entendendo dentro da minha individualidade, dentro do momento que eu estou passando. Lógico, para mim não inclui isso que nós estamos falando da questão da barganha, da troca, da manipulação. O jejum não é uma manipulação, né? E tem muita gente que usa o jejum como manipulação. Eu preciso entender esses textos que a Bíblia nos mostra como alguns propósitos específicos. Nós precisamos entender o contexto, né, que o povo estava passando, que aquele momento estava vivenciando, né? Porque às vezes a gente pensa assim, então eu vou fazer jejum porque naquela época o povo fez jejum e conquistou isso. Mas nós precisamos entender todo o contexto que cercava a história e as circunstâncias, né? Mas para mim, de fato, o jejum é o meu propósito, eu me relacionar com Deus, né? A gente precisa simplificar porque nós começamos a buscar vários argumentos do porquê obedecer, por que fazer, por quê, para quê, né? E existem coisas assim como o jejum que para mim, como você disse, é só fazer.
né? Eu costumo pensar assim, tem coisas em Deus que você faz sem entender, mas depois que você faz, pronto. Fez a primeira vez, você nunca mais para de fazer. E aí Deus é bom com você porque parece que ele começa a descortinar as coisas para você mediante o teu coração obediente, né? É como se Deus falasse para mim e para você assim: mediante a tua obediência, eu começo a revelar para você aquilo que você queria saber antes, né? Porque acontece muito isso na nossa vida cristã. Nós queremos todos os benefícios que o Senhor quer nos dar, sem nenhum posicionamento da nossa parte, né? Eu costumo dizer que existem coisas que já foram liberadas sobre as nossas vidas no reino espiritual e a gente está orando por elas, né? E são coisas que nós precisamos apenas fazer a nossa parte. Deus, eu estou tomando, o Senhor já liberou, né? Existem promessas e coisas que estão na Bíblia que já são nossas, já foram conquistadas e nós oramos por elas. Nós pedimos por elas. Fala muito sobre nós isso. jejuamos por elas, né? Por coisas que já foram nos dadas. Uma coisa que já é nossa, que Deus já nos deu. Mas por quê? Por falta de entendimento, né? Então, tudo na nossa vida com Deus é baseada no entendimento. Por isso que eu falo sobre o jejum. O jejum é paixão e entendimento. Uau, eu sou apaixonada e eu entendo que eu preciso jejuar para conquistar as coisas no Senhor. E eu brincava com a Gabi antes de nós começarmos a falar que o jejum é você pagar um e leva dois, né? Você faz o jejum e você é beneficiado em todas as áreas da tua vida, né? No âmbito espiritual, mas também naquilo que é físico, né? Você começa a notar isso. E é muito engraçado porque quando nós éramos mais jovens, se você se pesasse no período em que você estava em jejum, era como se você estivesse pecando, né? Então, assim, eu fazia jejum, mas eu passava longe da balança, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu emagrecer no meu jejum, eu perdi o propósito do jejum, né? E eu preciso entender que o meu corpo ser beneficiado é uma consequência do jejum e não tem erro nisso, né? Como você mesmo disse, nós somos templo e habitação do Senhor, então também o nosso físico, ele precisa e ele é afetado, sim. E isso é muito bom, né? Lógico que eu não posso fazer o jejum pensando só nisso, mas também é desmistificado que eu não posso perder peso durante o jejum, que eu não posso estar bem durante o jejum, né? Mateus também vai falar sobre isso, né? Sobre a nossa aparência no tempo do jejum, no período em que nós estamos de jejum, né? Era outra coisa que nós víamos muito antigamente. Quem estava em jejum era aquele que estava abatido, aquele que estava triste, aquele que estava, né? O mais fraco entre todos é o que está em jejum. E não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que Jesus nos ensina, né? Mesmo porque a palavra do Senhor diz que o fardo é leve, né? Não é pesado. Então, assim, eu vejo que nós, ao decorrer dos anos e pelos ensinamentos do Senhor começarem a ser um disque-me-disque ou um telefone sem fio, começou a se deturpar muitas coisas, né? E eu dou graças a Deus por essa geração que nós fazemos parte dela, que é uma geração que hoje voltou ao acesso direto com o Pai, né? Então tem coisas, lógico, que nós adquirimos por conhecimento passado pelas pessoas que vieram antes, glória a Deus, né? Nós honramos, né? E somos gratos pelas pessoas que passam pelas nossas vidas, mas eu gosto de buscar o Senhor na fonte, né? Se eu tenho esse acesso, né? Se eu tenho esse acesso, né? Por que eu ficar só, né, dentro daquilo que me falaram, dentro daquilo que foi me colocado? Mas para mim, Marcos, o jejum, eu resumo com isso, é relacionamento. Né? Eu gosto de relacionamento, a comunhão com o Senhor. Eu também penso, esse é o principal aspecto para mim. Quer concluir, Gabi? Quer falar? Até pegando esse gancho, 2 exemplos da Bíblia que me marcam muito de jejum é o próprio Jesus, né? Porque Jesus era Jesus e ele jejuou. Então, se ele era Jesus e ele jejuou, o mínimo que a gente tem que fazer é jejuar. Quem somos nós, né? Pra questionar. Então, e a gente ainda questiona, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Precisa mesmo? Poxa, Jesus, antes de começar o ministério dele, ele precisou também colocar a carne dele mortificar a carne dele.
E se a gente parar para pensar, às vezes a gente reclama de 1, 2, 3 dias. Jesus foi 40 dias e sendo tentado pelo próprio diabo. Então, com todo respeito à pizza, que é muito sofrido, Não com chegou muito nem perto. para mim seria muito sofrido, mas Jesus ali realmente foi colocado ali num lugar de mortificação da carne, de acesso total e direto ao Pai. Mas sabe que eu gosto, Gabi, de pensar nessa questão e a gente brinca muito com esse fato de nós sermos provados no nosso tempo de jejum. Eu, pelo menos comigo mesma, eu penso assim, né? Porque isso acontece muito, né? Eu que trabalho e tenho uma vida secular fora, o pessoal que convive comigo às vezes não sabe que eu tô de jejum, né? Num tempo, num período específico de jejum. E a gente é tentado mesmo, né? Só que é gostoso quando você supera a tentação, né? E passa na minha cabeça, eu falo, Deus, obrigado. Não porque por mim, mas porque teu propósito na minha vida é maior que a minha vontade, né? Porque a vontade é isso que precisa ficar claro na nossa mente. Quando eu jejuo, eu vou ter fome, né? Quando eu jejuo, eu vou ter vontade e necessidades às vezes, né? Eu sou uma pessoa, você falou do café, Marcos. Eu sou uma pessoa totalmente, não vou falar dependente, mas o meu organismo é acostumado com o café. Você viu isso, né? O Thales viu na época que nós estávamos ali na instituição. O meu organismo é acostumado com o café, é acostumado com o chocolate, né? Então, para mim, assim, na época de jejum, são duas coisas que me custam, né? Por quê? Porque o meu organismo, ele chega um tempo assim que eu falo, meu Deus do céu, eu não estou com fome, mas eu estou com vontade de sanar algo que eu acostumei o meu organismo a ter, né? E aí, quando eu consigo não comer o chocolate que é me dado, mesmo eu estando com vontade, eu posso dizer, Deus, obrigado, porque o teu propósito na minha vida hoje prevaleceu, né? Então, eu posso dizer, Deus, eu negligenciei de fato a minha vontade para viver a tua vontade. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente ter o entendimento também é que a Bíblia fala de uma batalha entre a alma e o espírito, entre a carne e o espírito, né? Em Gálatas capítulo 5, acho que do verso 16 ou 17 em diante, vai dizer que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Eles estão em oposição para que você não faça o que é do vosso querer. E, cara, no meu entendimento, eu não consigo ver outra maneira. Eu não consegui vencer a carne se não foi por meio do jejum. Eu posso dizer com certeza que eu venci pecados que eu não consegui. Eu lutei com eles durante anos. Eu só consegui vencer por causa dos tempos de jejum. Por causa dos tempos de entrega mesmo. De poder entrar nesse lugar. Entender o benefício que isso é. Ter o entendimento correto dessa coisa. E de que o entendimento de que vence quem vai estar mais fortalecido. Se a minha carne está mais forte, ela vai me vencer, isso é lógico. Tem gente que não pega numa Bíblia para ler, não tem tempo de oração, não tem tempo de vida devocional com Deus, não vai vencer o pecado nunca. Não vai vencer a carne nunca se não jejuar. Eu não consigo, eu não lembro de nenhum homem de Deus, de nenhum herói da fé, nenhum deles que não tivesse vida de jejum. Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, a primeira coisa que ele fez, 3 dias de jejum, sem nada, sem comer, sem beber, sem nada. Para você ingressar no ministério de John Wesley, para ser um pastor, para ser um cooperador no ministério de John Wesley, tinha que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Mateus 5, verso 20 diz que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, quando a gente olha para isso, a gente pensa em prática de justiça social. Eu tenho que, né, dar dízimo, eu tenho que fazer atos de misericórdia, dar esmola, né? Então, é isso. E não é só isso. Aqueles caras jejuavam 2 vezes por semana. E Jesus está dizendo que a gente, no Sermão do Monte, que é a constituição do reino de Deus, Jesus está dizendo o seguinte: a vossa justiça de vocês precisa exceder e muito, tem que suplantar, ultrapassar a justiça dos escribas e dos fariseus. Então tem que jejuar mais do que eles. Então isso está nas entrelinhas. Não está explícito, mas está implícito. Está lá para quem quiser ver, né? Então
eu acho que a gente ter esse entendimento correto também de que a gente está numa batalha entre a carne e o espírito e vai vencer quem for mais fortalecido, vai nos ajudar também a entender esse processo, vai nos ajudar a vencer esse processo. Outro texto que também me chama muita atenção é em Romanos 8, quando a Bíblia diz que o nosso espírito, a gente é filho de Deus, correto? E a gente, se viver na carne, a gente não pode agradar a Deus. Eu acho que é Romanos 8, verso 6, verso 7, verso 8, se eu não me engano. Mas é nesse contexto de Romanos 8 ali. Está dizendo que os que são filhos de Deus, eles vivem pelo Espírito de Deus. E os que estão na carne não podem, a senhora falou no início, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. E em Romanos 8 está dizendo que quem está na carne não pode agradar a Deus. Pior ainda, eu estou me lembrando agora do restante do contexto, que os que andam na carne estão caminhando para a morte. Gente, essa carta foi escrita para cristãos. Foi escrita para crente, para filho de Deus. Não foi escrito para ímpio, para incrédulo. Então a gente precisa atentar para o que a Bíblia está dizendo. Quem anda na carne está caminhando para a morte. Quem anda na carne não pode, está escrito, não pode agradar a Deus. Então essas são afirmações muito fortes. Vamos voltar lá para Gálatas 5. As obras da carne são o quê? Prostituição, porfia, ira, contenda, maledicência, impureza. Olha as obras da carne. Olha quem está andando na carne, como ela está caminhando. Será que essa pessoa está agradando a Deus? É bem claro que não. Ao contrário do outro, que está fazendo a vontade do Espírito, está frutificando, está obtendo fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Então é só você parar e pensar, é só você pesar. Se você quer mesmo realmente agradar a Deus, precisa fazer algo. Precisa sair do lugar de comodismo, né? Precisa sair dessa cadeira de coitadinho, de Deus me entende. E hoje eu vivo outro engano. Muito bom tocar nesse assunto. Não sei o que a senhora pensa sobre isso. Mas por conta do tempo da graça que a gente vive, as pessoas estão vivendo no que chamam por aí de hipergraça, de que a graça faz tudo por mim e eu não preciso fazer mais nada. Jesus já pagou o preço na cruz, eu sou salvo em Cristo Jesus, eu não preciso de santificação, mais nada, eu não preciso me desenvolver minha fé, mais nada. E ignoram completamente os outros textos, e ignoram completamente o que quer dizer graça. Graça, ela necessita de interação, né? Eu gosto muito do Luciano Subirá falando sobre esse assunto, ele acabou de lançar um livro, é um cara que a gente ouve, que norteia o nosso coração acerca disso, e ele fala muito sobre esse assunto, que a graça ela necessita de interação, não é eu ficar esperando que ela venha e faça algo por mim, e também não é eu na força do meu braço, também não estou querendo dizer isso, que é a gente, com a nossa habilidade de jejuar, que vai conseguir obter tudo de Deus, também não estou querendo dizer isso, mas é interação, é um esforço da minha parte, cooperando, interagindo com aquilo que o Espírito de Deus está fazendo através da graça que já nos foi destinada. Uma outra coisa que eu acho interessante, a gente estava falando um pouquinho sobre isso aqui em off, aqui nos bastidores, a questão da autoridade. Eu já ouvi muita gente falando, a senhora estava falando um pouquinho dos encontros, que o pessoal jejua antes do período dos encontros, né? Porque sabe que tem uma carga espiritual ali, vão haver batalhas espirituais. Eu já ouvi muita gente falar isso. Já vi gente que, vou pregar amanhã, então vou jejuar. Já vi muito. Vou jejuar até tal hora e vai jejuar, vai pregar em jejum, sai para evangelizar em jejum. Basicamente, hoje eu não concordo com isso, não faço mais isso, já fui dessa turma que fazia isso. Mas hoje eu não vejo mais assim porque tive um entendimento diferente disso também. Luciano Subirá diz que o jejum ele não te dá mais autoridade. As pessoas jejuam, eu vou jejuar para ter autoridade e poder. A gente volta na questão que a senhora acabou de falar, da pessoa que está jejuando para ter algo que Deus já deu, já disponibilizou. Mateus capítulo 10, quando Jesus comissiona os discípulos, ele diz: eis que eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Como é que eu vou jejuar para ter autoridade, gente? Jesus já deu, Jesus já conferiu isso. Então, por que eu vou jejuar para fazer isso?
Aí a gente cai no famoso episódio do filho lunático do homem que os discípulos chegaram lá para poder expulsar o demônio daquele jovem e eles não conseguiram, não puderam. E aí Jesus vira para esse cara, a fé de vocês é pequena, por isso que não deu. Mas essa casta aí só sai com jejum e oração. E eu acho que esse texto ele tem sido mal compreendido, porque a pessoa fala assim, não, eu vou jejuar porque vou ter que lidar com demônios, com principados e potestades, então eu vou jejuar mais. E eu hoje não penso assim. Eu vou muito na linha do que o pastor Luciano Subirá fala, de que o jejum ele não me dá mais autoridade. A autoridade já me foi dada, eu sou filho de Deus. A gente está sentado com Cristo nas regiões celestes, Efésios capítulo 1. Então eu já sei o meu lugar em Cristo. Eu sei a autoridade que está sobre a minha vida como filho de Deus, como embaixador de Cristo na terra. Eu não preciso jejuar para isso. Mas eu entendo que o jejum ele vai me trazer uma percepção maior, um entendimento maior da autoridade que já está sobre a minha vida. E isso sim aumenta a minha fé. Que foi o questionamento de Jesus com os discípulos. Vocês não têm fé, a fé de vocês é pequena. Então, assim, eu acho que é mais uma correção que a gente pode trazer. Não sei o que a senhora pensa dentro disso. Acho que a gente pode até abordar aqui também, no próximo ponto, a questão de como a pessoa que não tem essa vida de jejum, não tem, talvez não tenha esse entendimento, a pessoa quer fazer, já tentou fazer algumas vezes, não conseguiu, sentiu dor no corpo, não ficou bem, ficou irada, tinha dificuldades na alma, aquilo começou a sair, a pessoa desistiu, não quis mais fazer aquilo. Eu queria saber assim, pastora, como que a gente pode, como que essa pessoa pode começar? Como que faz? A senhora falou um negócio muito interessante, de dar o start. Tem que começar. Mesmo que eu não saiba, tem que começar. A Gabi falou isso também, que a gente tem que começar. Eu penso nisso, é importante dar esse start. Me veio até um texto à memória, de que quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos entrega mais responsabilidades, Ele nos coloca sobre o muito. Então eu preciso ser fiel nas pequenas coisas, dos primeiros começos, né? Dar esse start. Então, dentro disso, eu queria perguntar para a senhora, para quem não começou ainda, quer começar, tem um desejo, quer ter mais intimidade com Deus, quer ter um relacionamento mais íntimo com Deus e sente essa dificuldade. Como que ela pode começar? Bom, Marcos, primeiro, né, concluindo ali o teu assunto a respeito do que o jejum causa em nós, o efeito, nós precisamos entender que o jejum, ele potencializa aquilo que Deus já nos tornou para ser. Isso. Né? Foi Deus quem nos criou. Então já existem em nós muitas das coisas que Ele quer extrair de nós mesmos. Né? Então eu gosto de pensar que o jejum ele vai extrair de mim e vai potencializar em mim aquilo que o próprio Deus já depositou em mim e que eu muitas vezes não tenho conhecimento. Por isso que eu gosto de falar que o jejum é você descobrir quem é Deus, mas descobrir também quem é você. Isso. Não é que o jejum vai colocar em você coisas que você não tinha, mas ele vai revelar para você coisas que o Senhor já depositou em você. Né? Então, isso que o Luciano Subirá fala é muito interessante, né? Ele explana de uma maneira muito boa essa questão do jejum. Agora, fazer e praticar o jejum, eu acho que primeiro você tem que se dispor, né? Estar disponível para esta prática. E depois de você estar disponível, você entender que ela pode ser gradativa na tua vida, isso, é muito né? bom tocar nisso. Todos os dias. Né? Eu não preciso começar com um jejum que eu não vou dar conta. Né? Eu falo muito isso para jovens e para adolescentes ou até mesmo para crianças, por quê? Porque se a gente olha um homem de Deus aí e ele vai testemunhar a respeito da vida de jejum, você fala, cara, eu quero alcançar o nível que ele está. Né? Mas eu preciso entender que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela tem uma história e um caminho que ela já percorreu. Né? E eu preciso respeitar também o meu processo,
o meu caminho, a trajetória que eu estou escrevendo para Deus. Eu não posso exigir da Radassa, a minha filha de 8 anos, aquilo que eu faço. Por quê? Porque eu já tenho, né, uma caminhada e uma preparação que ela ainda não tem. Isso. Né? Então, para aqueles que ainda não são adeptos do jejum, o que eu aconselho? Constrói o teu caminho, né? Constrói o teu caminho dentro do que te serve, né? A camiseta que serve para a Gabi não é a mesma camiseta que serve para mim, né? Então, assim, eu gosto muito de pensar que a Gabi vai construir o processo dela e eu vou construir o meu processo. Isso. É a mesma coisa, a essência é a mesma, mas ela é personalizada para cada um. Né? Eu não vou dizer para você, e não estou dizendo que o jejum coletivo é errado, mas eu volto a dizer aquilo que eu já falei no início, né? Sobre um jejum responsável, uma prática responsável. Né? Há um tempo atrás, a minha mãe propôs um jejum para minha filha e para o meu sobrinho. E é óbvio que ela não propôs para eles um jejum mediante ao jejum que ela faz, né? Por quê? Porque o físico e nem a mente, nem o espírito deles estão preparados para isso, né? A minha menina tem 8 anos, então se eu deixar ela 12 horas sem comer, é muito provável que ela tenha aí uma baixa, né? Uma hipo, né? Então, assim, eu não vou propor isso, mas eu posso sim ensiná-la a fazer um jejum gradativo, né? Filha, olha, hoje nós vamos tirar o café. Por quê? Né? Para nós estarmos num período de jejum, assim também como o adulto, né? Ah, pastor, eu não tenho a prática do jejum, como começar? Começa passo a passo, né? Eu costumo dizer na nossa igreja que aquilo que nós fazemos dentro do tamanho da nossa perna, a gente consegue consolidar. Não vamos correr em tempos que é para nós andar, né? Não vamos querer voar em tempos que a gente está correndo. Né? Então, respeitar essas etapas do processo é muito importante. Por quê? Porque cada etapa ela traz para você um tempo de consolidação, um tempo de preparação. Né? Então, eu aconselho quem não tem a prática do jejum a começar devagar. Né? Ou tira uma coisa, né? Ou tira um período, tira um dia. Né? Quando você vê, o teu organismo, a tua mente começa a respirar de uma maneira diferente e ela começa a se adequar a isso que você está propondo para ela, né? Você está sujeitando o teu corpo a isso e ele começa a se adaptar, né? Lógico que a partir do momento que se torna cômodo e confortável para você, é uma boa dica para você, poxa, eu já posso evoluir, eu já posso crescer um pouquinho mais, né? Eu não vou permanecer naquela zona de conforto, porque chega um momento que já não me custa nada, né? Nós que já somos acostumados a fazer jejum, quando nós propomos jejum coletivo, eu sou bem sincera em falar para Deus, Deus, o meu jejum eu preciso mudar a forma. Por quê? Porque essa forma que foi proposta para o coletivo já não me custa nada, né? Eu costumo dizer a meu respeito e a respeito do meu esposo, pastor Ney. Ele é totalmente... ele gosta de carne, churrasco, tudo que é tipo de carne. E para mim a carne não é algo que interfere. Se eu tiver a carne em uma refeição, tudo bem. Se eu não tiver a carne em uma refeição, tudo bem também. Né? Então, eu fazer jejum de carne, para mim, não tem peso nenhum. Então, toda vez que nós propomos jejum, vamos tirar a carne, eu falo, olha, eu prefiro tirar o chocolate. Né? Então, assim, o jejum, ele também precisa ser muito sincero, né? É uma prática de transparência e sinceridade, né? Com criança, nós falamos isso, né? A criança, nós vamos ensinar sobre jejum e nós falamos para ela, olha, não faz jejum de berinjela. Por que a gente usa berinjela e brinca muito com isso? Porque é difícil a criança que gosta de berinjela, né? Então, ela não vai fazer jejum daquilo que não lhe custa nada. Assim como também não vai fazer jejum, né? Nós conversávamos aqui há pouco sobre redes sociais, sobre televisão, né? O jejum é eu ficar sem me alimentar. E ponto, né? Então, assim, para a gente ver como a gente começa a enfeitar coisas que são práticas. O pastor Rafael falou algo no domingo, quando nós chegamos, ele ainda estava ministrando, e ele falou algo que me ficou pontuado, assim, na minha cabeça. Nós precisamos entender que o evangelho, ele é prático e ele é prática,
né? E às vezes a gente dificulta essas práticas e torna o evangelho cada vez menos prático, né? Por quê? Porque a gente começa a dificultar. Aí você dificulta, né, o evangelho que precisaria ser prático e a prática começa a se tornar cada vez mais impossível de você fazer, né? E o jejum é dessa maneira, né? Viver um jejum gradativo, eu acho que é a melhor escolha, Marcos e Gabi, né? Você se desafiar dia após dia dentro das suas, né, do seu conhecimento de você mesma, né? Se você sabe que você vai passar mal, se você sabe que aquilo vai prejudicar, né, você de algum âmbito, vai devagar, né? Vai até o meio-dia, vai até as 4, né? É muito engraçado porque antigamente também tinha horas específicas para jejuar, né? Eu lembro que era ou você jejuava até meio-dia, ou você jejuava até as 18, ou você jejuava até as 23, né? E por muito tempo a gente viveu e transmitiu isso. Aí chegou um tempo que eu falava, mas Deus, se eu quero jejuar até as 3, o meu propósito com o Senhor é até as 3, eu vou entregar às 3, né? Mas no começo, para mim, soava estranho, era como se eu estivesse quebrando, né, um protocolo que foi estabelecido pelo homem. Quando no jejum não existe protocolos, mas existe propósito que você estabeleceu com o Senhor, né? Então, assim, hoje eu faço jejum, vamos dizer, eu costumo dizer, do nada, né? As pessoas me perguntam para mim, por que eu tô jejuando? Não, eu tô jejuando porque eu senti em Deus. Isso é o que me basta, né? Eu não preciso ter um outro adendo para jejuar. Mas o jejum ser gradativo, Marcos, eu acho que ajuda muito. E e é até interessante falar isso de jejum coletivo, porque é muito comum nas igrejas a gente ver, né, propor, como disse, vai ter um encontro com Deus, então vamos fazer 2 semanas de jejum antes. Vai ter uma conferência, vamos fazer o jejum antes. Independente do que for, né? E muitas vezes as pessoas fazem sem entendimento, ou sem custar nada, ou assim custando muito mais do que elas podem dar naquele momento. E isso acaba gerando uma frustração, até porque a pessoa ela passa a fazer não porque ela quer se relacionar ou estar mais próxima de Deus. Ela passa a fazer justamente porque ela foi imposto para ela. Então acaba talvez, não sei, claro, não sei dizer se Deus vai receber ou não, mas muitas vezes a intenção do nosso coração acaba sendo cumprir com uma responsabilidade do que querer conhecer ele, do que querer estar próximo dele. Então talvez já saia até da própria essência do jejum. E é até interessante porque eu gosto muito de Isaías 58, que fala sobre o verdadeiro jejum, né? O Teva. E eu acho muito legal, porque ele fala justamente sobre. A gente acha que vai falar sobre se abster de comida. E na verdade é a única coisa que não fala. O capítulo ele foca totalmente em relacionamento com Deus. É em você buscar intimidade com Deus, mortificar a sua carne, abrir mão do que você quer, e a partir disso, Deus vai gerar em você uma cultura, talvez você se absteve de comida, mas ele vai começar a criar em você uma cultura de abstenção de outras coisas. Então você vai se abster da injustiça, você vai se abster da falta de generosidade, você vai se abster da falta de amor. E aí eu até anotei que eu estava lendo hoje de manhã, e é tanta coisa que esse capítulo fala sobre como você vai eliminar o opressor, você vai eliminar a injustiça. Então, ou seja, o jejum é uma prática natural que espelha o espiritual, né? Que quer trazer para nós o conhecimento de uma abstenção da carne para que Deus ele possa manifestar o espírito não em nós, não apenas em nós, né? Mas à nossa volta, que ele quer mudar a atmosfera, ele quer gerar uma cultura espiritual, mas para isso ele precisa primeiro silenciar a nossa carne. Então, no final, o jejum acaba não sendo tanto, apesar de ser muito importante, sobre mim, mas sobre o que Deus quer gerar, o que Deus quer fazer. Então, não é sobre o abster de comida, mas é sobre o que ele vai fazer no âmbito espiritual e o que ele vai trazer para a terra, vai trazer para a nossa realidade, né, da terra, o que já é no mundo espiritual. Cara, é muito bom a gente voltar um pouquinho no que a senhora falou da questão do que não é também o jejum. E a Gabi agora lembrou e eu acho que a gente precisa tocar nesse ponto. De que o jejum, ele tem um aspecto muito, muito claro na Bíblia sobre a abstinência de alimento.
né? Que é o que a Gabi falou um pouquinho agora, mas com outras práticas também, né? Que esse capítulo de Isaías 58 é fantástico. E depois as recompensas que vêm quando se faz isso de uma forma correta, cara, é fantástico, incentiva muita gente. Porque eu vejo, pastor, a gente falando, vou fazer jejum da rede social. Eu vou ficar sem Instagram durante uma semana, durante um mês, durante um ano. Eu não vou usar o Instagram. Gente, isso não é jejum. Isso é voto, é propósito. Chame de qualquer outra coisa menos de jejum. O que não é errado, né? Não, isso exatamente. Não é errado você se abster, né, da rede social, ainda que não seja uma abstinência de alimento, para você se dedicar ao jejum. A gente não está falando contra isso. Porém, isso não é o jejum em si. Isso ajuda a gente a ficar focado no que a gente está fazendo, a ter um entendimento melhor da coisa. Porém, isso não é o jejum em si. A palavra no grego, eu lembro que eu estudei isso há um tempo atrás, se não me engano, é nestesis, que quer dizer abstinência de alimento mesmo. Não tem nenhum outro episódio na Bíblia em que a pessoa tenha se abstido de entretenimento, só do entretenimento, por um motivo de jejum. Não existe. Existe o caso do rei Dário, se eu não me engano, quando Daniel foi parar na cova dos leões, que ele se absteve da comida e ele não quis entretenimento, porque os reis tinham naquela época pessoas que vinham para poder divertir eles. Ele falou, não, isso eu também não quero hoje. Mas isso em si não é, que a palavra, a origem, a raiz da palavra é a abstinência de alimento mesmo. Então faz sentido você tirar uma rede social, tirar a televisão, qualquer outra coisa na questão de entretenimento para poder jejuar, faz todo sentido, porém isso não é a abstinência em si. Então acho que é importante, foi bom a senhora ter falado, a Gabi relembrou também, tocar nessa parte, nesse aspecto importante, né? Para ajudar também no entendimento correto do que é a coisa. Eu queria que para a gente pudesse estar encerrando, a gente já está chegando no finalzinho, a senhora contasse uma experiência, Gabi, lembrasse de uma experiência. Eu lembrei de duas, eu já vou dar a minha contribuição final aqui. Eu lembrei, na verdade, de uma no ano passado. No ano passado eu fiz 2 jejuns muito pontuais na minha vida. Eu queria compartilhar para poder incentivar quem está ouvindo, porque foi muito abençoador para a minha vida. Eu fiz um jejum de 40 dias. Eu li um livro do John Piper, eu li outros artigos, eu li o livro das disciplinas espirituais, e aquilo mexeu comigo de uma forma muito profunda, né? De que uma porcentagem muito, mas muito pequena de cristãos faz pelo menos um jejum de 40 dias anuais. Uma porcentagem muito pequena mesmo, e aquele número me chamou a atenção. E quando eu entendi o que esse jejum de 40 dias faz, hoje a gente não tem tempo para explicar isso, talvez vai ficar para um outro dia. Eu falei, cara, eu quero isso para minha vida, eu vou fazer. Eu entrei nesse jejum, eu estava muito determinado a alcançar uma intimidade maior com Deus, que é o resultado principal, o propósito principal. Mas eu também queria chegar em um outro nível de intimidade com Deus. Eu falei, Deus, eu quero um outro nível de relacionamento com o Senhor. Eu quero entrar nesse lugar, eu não quero mais ficar no nível baixo. Eu quero um outro nível de relacionamento. Por isso eu fiz esse jejum de 40 dias. E eu sabia que eu precisava vencer coisas na minha vida. E através desse jejum, eu consegui vencer pecados que eu lutei a minha vida toda. Eu sou convertido desde 2009. E o ano passado que eu consegui vencer coisas. E foi eu tenho certeza, através desse jejum, que Deus me concedeu graça e vitória. Não do meu mérito, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que foi mérito meu. Mas precisa haver uma interação do nosso esforço humano com a graça de Deus. A gente não pode ignorar isso. A graça não vem e faz tudo por nós. Filipenses 2,13 diz para a gente desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, assim, precisa haver uma ação minha. Não é uma coisa que aconteceu e pronto, acabou. É bíblico. Precisa haver essa interação. Então, não estou querendo dizer isso que foi mérito meu. Mérito da graça de Deus interagindo comigo. Com o meu esforço também, as duas coisas. Então, foi assim, muito top. Mas depois desse jejum de 40 dias, no finalzinho do ano passado, eu fiz um jejum de 10 dias, onde eu me preparei 7 dias para poder jejuar 3 dias.
E assim, esse acho que foi um dos melhores jejuns que eu fiz da minha vida. Porque o propósito dele, eu tava assim, intensamente, sabe? Apaixonado mesmo por Cristo. E eu falei assim, "Ô, eu preciso de mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu não tô satisfeito ainda, eu quero mais." E é muito importante falar disso, eu quero dar esse testemunho justamente porque a gente estava falando de como a pessoa pode começar. A pastora falou aqui agora, nesse último tópico, como a pessoa que ainda não tem o hábito, como que ela pode começar? É preciso preparar o corpo se você não tem um hábito. Se você nunca jejuou, não tem o hábito de jejuar frequentemente, quer um período mais longo, precisa preparar o seu corpo, precisa começar a tirar as refeições devagar, tirar os alimentos que mais você gosta devagar, que mais intoxicam o corpo, café, trigo, gordura hidrogenada, isso tudo intoxica muito o nosso corpo. Então, tirar essas coisas devagar é muito importante porque o corpo sofre. Então, eu me preparei 7 dias para fazer um jejum de 3. No total, foram 10 dias. E, cara, esse jejum foi fantástico. Eu me lembro que os últimos 3 dias que eu não comi nem bebi nada, cara, foi assim algo sobrenatural, de presença de Deus, de intimidade com o Espírito Santo. Eu me lembro que no meio desse jejum teve um dia que eu e o Thales estávamos dormindo no mesmo quarto. E eu acordei de madrugada, o Thales estava lá chapando, falando em línguas. E eu acordei com uma presença assim maravilhosa de Deus dentro do quarto. Eu falei, Deus, o que é isso? E o Senhor falou, Marcos, eu quero trazer mais sensibilidade para você. Eu preciso que você entenda isso. Cara, aquilo foi fantástico. Eu acordei, tipo, eram umas 3h30, 4 horas da manhã. E eu fui ali para uma outra sala, eu tava lá na fundação da igreja. E eu fiquei ali até, acho que 6 horas da manhã orando e falando com Deus e sendo ministrado profundamente pelo Espírito. Foi uma experiência muito intensa, foi uma experiência muito boa, que eu sei que foi proporcionada também por esse tempo de jejum, também por esse benefício que o jejum traz, que só ele pode fazer, né? Eu achei isso muito massa. Eu queria te perguntar assim, Gabi, se você tem alguma assim, experiência que você lembra, você falou que não sente muito, né, essa coisa assim do Espírito, mas eu tenho certeza que nesse tempo também você deve ter aprendido, entendido algo nesse sentido. Com certeza. Na verdade, o maior jejum que eu fiz foi um de 40 dias, só que eu ficava sem comer até as 4 da tarde. E foi durante a pandemia, num tempo que a gente tava tudo naquela incerteza, né? Aí Deus falou, jejua, Uau. vou jejuar, né? E foi muito bom porque esse jejum, pra mim, uma grande dificuldade do jejum, apesar da alimentação em si, é conseguir separar em meio à rotina, que a minha rotina sempre foi muito corrida, de estudo, trabalho, conseguir tirar um tempo de qualidade para ter intimidade com Deus. Então, muitas vezes eu jejuava ali no período do dia, jejuava o almoço. Chegava ali no fim da tarde, entregava para Deus e não conseguia, só que continuava ali na rotina, na correria, e não conseguia tirar um tempo que seja no início ou no final do dia, de qualidade com Deus. Era aqueles 10 minutos, abria a Bíblia, lia um versículo, já estava cansada, com sono, ia dormir. E aí, no fim do dia, e aí ia passando os dias, eu ficava, meu Deus, não faz sentido, eu só tô parando de comer. Não tá sendo profunda a minha experiência com Deus. Durante esse jejum, o que eu mais tinha era tempo, né? Porque eu tinha tempo para me relacionar com ele. Então eu fiz esse jejum de 40 dias, mas o meu foco não era ficar sem comer. Eu nem saía do quarto, só para ir no banheiro. Eu focava em ter intimidade com Deus. Então todo dia, da hora que eu acordava até a hora de entregar o jejum, era dentro do quarto, orando e lendo a Bíblia. Então foram 40 dias assim. Ah, nossa, todo dia foi intenso? Não, tinha dias que eu ficava, ai Deus, por quê? Hoje não. Não quero. E me senti, às vezes, até fraca emocionalmente. Eu me senti muito fraca emocionalmente. Me deu muitas crises de pânico, crises de ansiedade nesse período muito fortes. Eu lembro que eu sentia dores crônicas. Eu nunca senti isso na minha vida. É uma sensação muito estranha. De um horário, assim, ó, eu entregava o jejum às 4. Das 5 ali até as 7, 8 da noite, eu ficava deitada na cama, porque eu sentia dores. Eu sentia dores nas costas que desciam assim até, do ombro até aqui o quadril,
que não me deixava ficar em pé, sentada, e não tinha explicação. Hoje eu entendo, assim, que era realmente uma questão de ansiedade, de pânico, mas era algo que era expresso fisicamente. Mas mantive. E teve um dia pra mim que foi, acho que a experiência, se não foi a mais incrível com Deus, foi a experiência mais doida, assim, que eu tive com Ele. Porque foi um dia que eu acordei e pra mim o Espírito Santo, ele sempre está, né, com a gente, mas pra mim ele tava fisicamente lá no meu quarto. Então eu sentei na cama e era tipo, Espírito Santo, senta aqui. E aí e eu conversava com ele e foi claro, a gente sente a presença de Deus, mas naquele dia era realmente como se uma pessoa estivesse no meu quarto. Eu conseguia visualizar assim uma pessoa no meu quarto, sentada na minha cama, conversando comigo de volta. E eu fazia assim, conversava, e eu sentia ele me respondendo. E aí eu respondia de volta, de fazer as coisas cotidianas. Até era engraçado, assim, porque até pra ir no banheiro era Espírito Santo, agora eu vou no banheiro, tá bom? Tá tudo bem? O senhor quer falar mais alguma coisa? Aí, tipo, não, vai. Aí, mas era muito real, era muito real. E aí, naquele momento, eu entendi assim: ah, não, então é isso que as pessoas falam quando elas dizem que tinha intimidade, que tem intimidade com Deus. Naquele momento eu entendi, assim, um relacionamento que vai muito além de orar, jejuar e ler a Bíblia. É o relacionamento pessoal. Aí eu lembro que eu até pensei, nossa, se tivessem me falado que era desse jeito, que a intimidade com Deus, o relacionamento vivo e real, é desse jeito, eu tinha ido fazer antes, eu tinha ido buscar antes. Porque era muito bom, a sensação era muito maravilhosa de ter alguém ali comigo e ter o Espírito Santo comigo. E pra mim, assim, até o destravar que teve na minha vida em relação a disciplinas espirituais de oração, de leitura da palavra, foi muito grande, porque até depois disso todo o jejum que eu fazia, a minha prioridade já não era mais jejuar em si, mas era conseguir dedicar aquele tempo que eu estava me abstendo de comida, passando tempo com ele, passando tempo de qualidade com Deus. E para mim até hoje esse é o principal. Então às vezes eu prefiro nem não fazer um jejum o dia todo, que na época que eu trabalhava, eu chegava em casa 9 horas da noite. Não valia a pena para mim às vezes fazer um jejum o dia todo. Eu preferia chegar em casa e não jantar, não comer nada e passar ali dedicar 2 horas do meu dia para aquilo. Não era um jejum tão longo se parar para pensar de alimento, mas era uma abstinência que eu estava tendo do alimento para um relacionamento com ele. E isso para mim foi algo que realmente, tipo, destravou muito a minha vida espiritual. Eu vejo muito antes e depois da minha vida espiritual a partir desse jejum. Nossa, muito legal. É muito bom ouvir essas coisas Uhum. porque encoraja a gente, anima a gente. Uhum. Eu espero que encoraje também quem está ouvindo. Pastor, a gente estava falando, né, sobre essa experiência que a senhora teve, que eu tive, que a Gabi teve. Se a senhora lembra de alguma assim que foi muito pontual, né, que a senhora crê que foi proporcionada também por conta dessa disciplina, né? A senhora lembra assim de alguma experiência que foi muito pontual, muito profunda, para poder compartilhar com a gente? Marcos, eu acho que o que eu posso falar, assim, de experiência foi o que eu falei no início, quando eu descobri os lugares que você pode acessar em Isso. Deus através do jejum. E eu lembro de uma vez que eu fui escalada para ministrar, né? E eu sempre muito observadora, né? No sentido, assim, de ver os que caminham comigo ministrando, preparando ministração. Uhum. E eu lembro que naquele dia eu sentei e a gente já senta, né, tudo preparado. Notebook, uma bíblia, 2 bíblias, um livro, um dicionário, né, para tentar extrair de tudo, de todas as ferramentas que você Uhum. tem em mão, algo que seja produtivo para que você possa transmitir. E eu lembro assim que eu peguei uma passagem na Bíblia e eu não precisei de mais nada. Foi Uau. como se naquele dia assim Deus tivesse rasgado mesmo assim todas as outras ferramentas que eu tinha e ele falasse para mim, Bianca, a partir de agora eu revelo para você, né? Por isso que eu falo para você que o jejum nos dá essa oportunidade de nós vermos e descobrirmos no próprio Deus, né? E aquilo para mim foi fantástico, né? Eu poder buscar diretamente no Senhor aquilo que talvez eu tivesse que ficar ali me esforçando, né, de N maneiras, sendo que o próprio Deus podia me revelar. Então, para mim, a experiência mais marcante, mediante o jejum que eu tive, foi de eu, de fato, descobrir
o que ele pode proporcionar para mim, né? E isso é muito interessante. Por quê? Porque eu vi que aquilo que aconteceu comigo no particular, ele consolidou em mim, né? E eu lembro que o dia que eu fui ministrar essa palavra em específica, eu falava para Deus assim, eu falava: Deus, eu consegui expressar exatamente aquilo que o Senhor compartilhou comigo, né? E aí eu gosto de pensar que é Deus em nós, sobre nós e através de nós, né? O que a Gabi estava falando, né? Nós vivemos o jejum e Deus começa a se manifestar através de nós. Isso. E essa é uma experiência fenomenal, quando nós conseguimos transmitir não somente aquilo que Deus faz, mas aquilo que Ele é, né? Aí eu começo a falar, cara, é menos, bem menos a Bianca, quase nada ou nada da Bianca e Isso. 100% do Senhor, né? A questão que a Gabi falou das 2 horas sem se alimentar. Não é o período, não é o tempo, mas é a totalidade dedicada a Deus. Porque, de fato, também não adianta você estar num jejum sendo que você não tem tempo de oração ou meditação. Aí eu mesmo anulo aquilo que eu propus em meu coração. Porque nós precisamos entender que é um jogo que se completa, é um quebra-cabeça que se completa, né? O jejum não é só eu deixar de me alimentar, Isso. mas é eu estar em conexão com o próprio Deus. Nossa, muito Uau. bom, pastora. A gente está chegando ao final, né? Foi muito bom. Eu sei que a gente arranhou a superfície, o assunto é bem extenso. A gente, se ficar aqui, vai aparecendo mais assuntos e mais assuntos que a gente vai lembrando, né, de vários aspectos. Mas, assim, foi muito bom. Desde já agradeço a senhora, pastora, por ter podido participar com a gente esse tempo. Nos sentimos honrados, né? Eu sei o que a senhora carrega porque eu vi isso, a gente viveu isso um pouco juntos quando a gente estava, né, eu e o Thales na fundação lá, e vi a senhora ali jejuando, a gente também. Então a gente viveu muito isso junto, então eu sei que isso é algo que a senhora carrega, tá falando com propriedade, tá falando com autoridade, né? Não é algo que a gente leu num livro e aprendeu, é algo que a gente faz. Então, obrigado pela senhora poder ter vindo. Espero que tenha sido bênção para a senhora também, para quem está nos ouvindo. Gabi, brigadão também, você também contribuiu muito, também vejo o teu esforço que você carrega aqui, o que você faz, sei como é, não é fácil para você, né? Mas realmente foi muito bom. Eu espero que quem ouviu a gente se sinta encorajado a entender que disciplina não é um ato religioso por si só, mas é um modo de você disciplinar o seu corpo, disciplinar a sua vida espiritual, para ter um relacionamento de intimidade com Deus. Siga os passos, comece devagar, mas não deixe de praticar, não deixe de tentar, não deixe de se esforçar, porque os benefícios eles são incontáveis para o seu espírito e para o seu corpo. Você vai viver uma vida de intimidade com Deus, aplicando essa disciplina no seu dia a dia. Eu quero encorajar você a também compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilha na sua rede social, comenta aí nos comentários do nosso vídeo, envia para os amigos, envia para os seus contatos e segue a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.